Then you say these sentences. Uma vez que você criou as suas frases, você vai precisar praticar essas frases que você mesmo criou. Então você vai ter que dizê-las. You have to say the sentences. Se você não falar isso, não pode ser no pensamento, gente. O seu cérebro só vai entender o comando se for em voz audível. Você tem que externar isso. Mas você pode fazer isso enquanto, por exemplo, você está tomando banho. E aí, às vezes as pessoas perguntam assim, pô, Marcelo, quanto de vocabulário eu devo aprender por dia? 10 palavras, 15 palavras, 20 palavras? Olha, você até vai começar esse comportamento muito bem, mas dificilmente você vai perdurar. Por quê? Porque é muita coisa. Então a minha recomendação geralmente comece com 3. 3 já é bastante coisa. E se você achar que 3 é muito, começa com uma. Mas comece do simples. E vai, aos poucos, adquirindo mais coisas. Porque é assim que o seu cérebro vai funcionar para te ajudar. Então você pega uma palavra, suponhamos, uma palavra nova que você aprendeu e vai lá e criou a frase com ela. Em seguida você vai treinar essa fala. Como é uma única palavra, é uma única frase. Se é uma única frase, você pode levar essa frase para onde você for. O dia inteiro você vai ficar falando essa frase, o dia inteiro, falando, treinando. Entende? Isso é muito importante. Uma vez que você treina, você internaliza. E depois você consegue trazer isso para a sua vida. O que realmente importa é qual é a diferença que isso vai fazer na sua vida de forma realística. Não é se você vai passar numa provinha para receber um certificado no final do semestre. É qual é a diferença que isso vai fazer para você. Por isso, a minha recomendação sempre traga assuntos que são interessantes para você. Palavras, por exemplo, que são relevantes para a sua história, para a sua vida, que vão, de fato, impactar você. Percebe? Mas tem que externar, tem que falar. O Google Tradutor, ele não é um bom tradutor. Se você está com papel e caneta em mãos, pode tomar a dica. Pode anotar aí. Não é um bom tradutor. Na verdade, ele não é um tradutor, mas ele é um excelente dicionário virtual. Se você quiser usá-lo como dicionário virtual, parabéns para você. Outra coisa, Google Tradutor é muito bom para te dar a pronúncia correta das coisas. Então, se você já sabe que você precisa escutar e depois repetir, criou a sua frase, vai lá e coloca no Google Tradutor. Escutou, repetiu, escutou, repetiu, escutou, repetiu. Ok, acho que já deu para mim, já peguei a pronúncia. Agora treina, fala o dia inteiro. Entendeu? Viu como é? Sandra está dizendo que já descobriu isso, né? Google Tradutor não é um bom tradutor. Por que não? Porque ele traduz palavra por palavra e depois ele linka aquelas palavras e muitas vezes não vai fazer sentido. Por isso que eu digo que é um excelente dicionário, tá? Use-o como ele verdadeiramente é, dicionário, tá? Legal, então vamos repetir essa primeira frase. Then you say these sentences. Vamos repeti-la? Then say these sentences. Then say these sentences. Then say these sentences. Yes! A pergunta do aluno é se essas frases precisam ser faladas com outra pessoa. With a person. Então eu vou falar essas frases, mas eu vou falar com outra pessoa. I'm going to talk with a person. Viu aí? Aqui vale a pena ressaltar a diferença de person para people. Person é pessoa, singular. People é plural, pessoas. Não tem S, tá bom? Se você colocar o S em peoples, você está falando dos povos do mundo e não de pessoas. Viu a diferença? Existe a palavra peoples, mas referindo-se aos povos do mundo e não a pessoas. Ficou claro? Então vamos repetir essa, hein? With a person. With a person. Olha a entonação de pergunta. With a person. E o que o professor diz? At first, say them to yourself. É o que eu disse para você aqui agora. Primeiramente, você vai falar isso com você.
Você vai repetir, 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 treinar, 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 treinar. Quando o sujeito vai para a academia e começa a treinar e deseja aprender a lutar, o que ele primeiro precisa fazer? Treinar os golpes ali, no ar, no vento. Depois ele começa a treinar com um amigo, com um parceiro. Depois ele começa a bater no que a gente chama de pads, né? Que são aquelas almofadas aqui que o professor segura para o aluno lá e bater. Depois ele pode até treinar no saco de pancada, ok? Mas repare como existe todo um processo de treinamento que ainda não chegou no treino real com outro indivíduo, colocando aquilo em prática verdadeiramente. Ele pode até treinar com o parceiro, mas de forma controlada, sabendo exatamente o que ele faz e exatamente o que o parceiro vai fazer. Quando ele vai para o ringue de verdade, para tampar a porrada com o outro, aí ele já passou por todo um treinamento que preparou esse aluno ou essa aluna para aquilo. Então, primeiramente, você vai treinar sozinha. At first, you say them to yourself. Primeiro é contigo. Treina, 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 treina. Tá bom? At first, say them to yourself. Vamos repetir? At first, say them to yourself. At first, say them to yourself. At first, say them to yourself. Very nice. Very nice. Próxima pergunta do aluno. Ok, what's next? Se eu já entendi que eu preciso pegar essas palavras, que eu preciso criar essas frases, que eu preciso repeti-las para mim mesmo, qual é o próximo passo? What's the next step? Né? What's next? Ok? Vamos lá? Essa tá fácil, hein? Ok, what's next?